Yai, rai, rai, rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, rai, rai. Yai, rai, rai, rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, rai, ararai. Era uma vez um povo, e esse povo tinha uma religião. Entre os seus rituais, eles tinham o costume de levar oferendas, sacrifícios vegetais, animais, a um grande templo. Esses sacrifícios eram os korbanot, que é o plural da palavra korban, que tem a mesma raiz da palavra karov, que quer dizer perto em hebraico. Levar sacrifícios a um templo era a forma deles ficarem perto de Deus. Eu brinco que se esse ritual acontecesse hoje em dia, teríamos problemas. Estradas de acesso ao templo bloqueadas, manifestações de associação protetora dos animais, Greenpeace pendurando faixas. Porém, com a destruição do segundo templo de Jerusalém no ano 70 da Era Comum, esse ritual acabou. Os sacrifícios foram substituídos pelas rezas. Tivemos que mudar. Outras mudanças significativas daquele tempo, houve uma descentralização. As sinagogas no lugar do templo, os rabinos no lugar da figura e da hierarquia sacerdotal, do Cohen. Eu poderia facilmente utilizar meu tempo aqui com outros exemplos sobre mudanças ao longo da história judaica. Ilustro com o último caso, que é o lugar da mulher dentro do judaísmo. Até pouco tempo atrás, provavelmente esse auditório estaria lotado majoritariamente por homens. Não é o que acontece hoje aqui. A compreensão de que o protagonismo da mulher na vida civil tem que, de alguma forma, ser acompanhado pelo protagonismo da mulher dentro do judaísmo. Será que temos que mudar para permanecer? Será que, de alguma forma, temos que mudar para preservar a essência? Existe relação entre essas coisas? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. O ato de amar. O amor é algo que mudou. Por exemplo, o amor que eu sinto pela minha esposa mudou desde que a gente se conhece. Mudou porque eu mudei, mudou porque ela mudou, mudou porque nosso entorno mudou. Tivemos filhos, tivemos que mudar. Tivemos que mudar a forma de amar para preservar a essência do sentimento. Eu sei que eu estou falando de algo muito subjetivo, uma mudança interna. Por isso eu trago um outro exemplo aqui, que é uma viagem. O que acontece quando a gente viaja? Muitas vezes precisamos sair para nos reconectar com algo que temos da nossa essência. Muitas vezes, quando a gente viaja, percebemos coisas que na nossa rotina não acontecem. E uma mudança territorial, não uma viagem de turismo, uma mudança de lugar, de país mesmo. O que muda e o que permanece quando isso acontece? Eu quero contar para vocês uma história de uma viagem muito maluca que aconteceu há mais ou menos 400 anos atrás. Preciso confessar que eu acho o máximo esse negócio de ficar mudando aqui com... Putz, só porque eu falei... 400 anos atrás, no ano de 1630, quando acontece a invasão holandesa aqui em Pernambuco. Junto com os primeiros navios, muitos judeus que falavam o português e eram também mestres no comércio do açúcar, uma das motivações principais para a invasão holandesa aqui em Pernambuco. Esses judeus se estabelecem
na região do Porto, e em 1636 fundam a sinagoga Kaal Kadosh Tzur Israel, reconhecida como a primeira sinagoga erguida no Novo Mundo, um marco na história do judaísmo mundial. Em 1641, chega ao Brasil o primeiro rabino das Américas, Rabino Isaac Aboab da Fonseca. O Rabino Aboab, figura muito sábia, um erudito, muito carismático, é o grande responsável pela sedimentação da sociedade. Olha só, é esse cara aqui. Ele era o cara. Esse cara era o cara. Sob a liderança do Rabino Isaac Aboab, foi construída uma vida comunitária totalmente organizada e ativa. Eles tinham escolas, mikve, instituição de caridade, cemitério, tinham até um razan. Me chamou muito a atenção o fato deles terem duas escolas, a preocupação judaica com a educação, numa época em que provavelmente tínhamos a maioria de analfabetos aqui no país. Pois bem, o tempo vai passando, sinagoga com uma vida ativa muito interessante e enraizada na sociedade pernambucana. Uma outra contribuição da comunidade Kaal Kadosh Tzur Israel foi uma questão legal, uma pergunta alárrica, que deu origem à primeira responsa rabínica que trata sobre a América, que fala da América. Explico. O ano era mais ou menos 1637. Ó bichinho, eu estou notando uma coisa aqui, estou pensando uma coisa muito estranha. Ó, diga lá, o que tu está pensando? Eu estou pensando numa coisa aqui. As estações do ano são um pouquinho diferentes aqui do que eram em Amsterdã. Oh, rapaz, tu tem razão, são um pouquinho diferentes mesmo, eu tinha notado. Então, eu estou aqui a pensar uma coisa. Como é que nós vamos fazer em relação à prece pela chuva? Que a gente tem que pedir no outono, depois de Sukkot, e a gente tem que pedir pela chuva, só que aqui não precisa de chuva. Como é que nós vamos fazer? Rapaz, boa pergunta. Eu sou bom de pergunta. O judeu é o povo da pergunta. Rapaz, deixa de enrolação. Tem só 12 minutos aqui. Não fica improvisando aqui não. Fica aqui, daqui a pouco vai virar um repente não. Ou não se empolga. Vamos lá, vamos perguntar então. Então nós vamos lá. Nós vamos fazer uma consulta para um rabino famoso lá de Salônica. Rabino Haim Shabitai. Ele sabe tudo, ele pode ajudar a gente. Porque senão como é que nós vamos fazer? Por exemplo, Pessach é comemorado na primavera, Hagaviv, mas Pessach aqui é no outono. Ih, rapaz, deu um nó aqui, pode mandar pergunta lá que eu não sei responder. Pois bem, dúvida cruel. A resposta que veio era de que eles não precisariam rezar por algo que não fizesse bem a eles. Porém, a resposta e a decisão da comunidade foi, abre aspas, manter tudo como é costume do povo de Israel. Vejam só que fascinante, em pleno século XVII, a noção de comunidade mantendo a centralidade de Israel para tudo o que diz respeito à nossa reza, à nossa kavaná. Olhar para Jerusalém, para Israel, mesmo numa época em que provavelmente eles não tinham essa noção territorial que nós temos hoje. Pois bem, com a tolerante administração de Maurício de Nassau, a comunidade judaica vive o seu apogeu. Estima-se que em 1645 eram aproximadamente 1.500 judeus, que correspondia a aproximadamente 50% da população civil. 50%. Eu não queria, mas eu tenho que contar o fim da história para vocês. Em 1654, os portugueses retomam o poder e os holandeses são expulsos. 3 embarcações vão embora,
rumo a Amsterdã e as colônias holandesas no Caribe. Porém, uma delas se perde e, por obra do acaso, uma história louca, saques, tempestades, 23 refugiados vão parar em Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como New York. Mas essa é outra história para um outro dia. O que podemos aprender com essa viagem maravilhosa, com essa odisseia? Queria destacar aqui 3 pontos. Flexibilidade. Flexibilidade que começa quando aqueles caras resolvem sair de Amsterdã e vir para o Brasil. Eles não tinham ideia de nada. Não sabiam o que os esperava. Eles não tinham ideia de como ia ser a vida, outro idioma, outras estações do ano. Segundo ponto, respeito. Mano, os caras mandaram uma carta. Uma carta. Se o correio demora hoje em dia, imagina naquela época. A carta foi para Amsterdã e depois para Salônica. Imagine o tempo que demorou. Eles poderiam com certeza fazer o que eles quisessem. Ninguém ia ficar sabendo. Mas houve uma noção de respeito às nossas tradições, às hierarquias. Terceiro e último ponto. Noção de comunidade. E esse eu acho que é talvez o grande segredo e uma das nossas maiores riquezas. Permanecer juntos, independente das distâncias e das diferenças. Vocês lembram a melodia que eu cantei no começo? Conseguem reconhecer a letra dela? É uma melodia para o Shema, Shema Israel. Shema começa com a palavra Shema, escute, e termina com a palavra Echad, que quer dizer um. Que possamos nos escutar, nos respeitar, para poder ser um. Yai, rai, rai, rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, 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 rai. Yai, rai, 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 rai. Obrigado.